Ash campeão Pokémon? Quem serão os próximos oponentes do Ash? Bora lá! Fala galera, beleza? Cássio na área. Pessoal, se o Ash derrotar o Leon e for campeão mundial Pokémon, quem vai ser os próximos oponentes dele? Pois o Ash vai ser o mais forte do mundo, o número 1. Será que tem treinadores no mundo à altura do Ash, fora o Leon? E um ponto interessante, o Ash vencendo o Campeonato Mundial Pokémon, a cabeça dele praticamente vai estar a prêmio, pois todos os treinadores do mundo vão visar superar o Ash e ele vai ter que defender o título dele. Então vamos ver quais os treinadores do mundo são tão poderosos para fazer frente ao Ash. Número 1, Tobias. O Tobias apareceu na conferência Lily of the Valley da Liga Sinnoh e ele eliminou a Liga Sinnoh inteira, inclusive o Ash. O Ash foi o único que forçou o Tobias a usar 2 pokémons dele, pois só o Darkrai do Tobias, que é um pokémon mítico, limpou a Liga Sinnoh inteira. Mas o Ash forçou o Tobias a usar o Latios dele, que é um pokémon lendário. Então se o Tobias tinha um Darkrai, que é um mítico, e um Latios, que é um lendário, vai saber mais o que ele não tinha no time Pokémon dele. O Tobias é muito overpower e muita gente diz que ele não apareceu na Masterclass justamente por ser um personagem muito roubado, muito forte. Então pode ser, quem sabe, que um dia teremos a revanche do Ash contra o Tobias, porque o Tobias pode visar a cabeça do Ash como campeão mundial Pokémon. Já a segunda hipótese é o Brandon. O Brandon, no caso, ele é o líder da Batalha da Fronteira. E por que ele é tão forte? Porque ele tem 3 dos pokémons Regis. Registeel, Regirock e Regice. E desde que o Ash batalhou com o Brandon no passado, o Brandon já pode ter conseguido outros Regis, como o Regieleki, Regidrago e olha lá se não conseguiu um Regigigas. Lembrando que os Regis foram muito bem capturados em Pokémon Jornadas pelo Project Mil, sem contar que eles também estão visando o Regigigas do Project Mil. Então, tendo a ligação dos Regis e o Project Mil, o Brandon pode aparecer uma hora ou outra e acabar rolando até mesmo uma batalha com o Ash uma hora ou outra quando o Ash reencontrar o Gol, beleza? Justamente por causa dos Regis e o Ash sendo o maior do mundo. Já a nossa terceira hipótese é o Mewtwo. O Mewtwo é o Pokémon mais forte do mundo e o Arceus do universo. O Mewtwo apareceu no episódio 46 de Pokémon Jornadas, tornando o primeiro filme Pokémon canon. E o Ash disse: Mewtwo, eu quero batalhar contra você. Quero vencer o Pokémon mais forte do mundo para chegar mais perto do meu sonho de ser um mestre Pokémon. Ou seja, pode rolar do Ash desafiar o Mewtwo ou do Mewtwo desafiar o Ash para testar o potencial do campeão mundial Pokémon. Então, essa é outra hipótese, Ash contra Mewtwo no futuro. Já a nossa quarta hipótese é o Red. O Red é um dos protagonistas do jogo Pokémon e serviu de inspiração para criar o Ash. E assim como todos os protagonistas dos jogos Pokémon, ele é muito poderoso, inclusive em Pokémon Masters X, tivemos o Ash de Pokémon Jornadas e o Red interagindo. E até mesmo uma boa fala entre eles, onde o Ash disse: eu estou participando das batalhas do torneio do Master 8 e eu vou vencer. E o Red fala: eu estarei te esperando. Ou seja, temos a fala do Ash de Pokémon Jornadas com o Red e o Red: eu vou estar te esperando quando você vencer o Master 8. Olha que coincidência. Lembrando que o Red tem um Mega Charizard X, tem as 3 aves lendárias de canto e também capturou o Mewtwo em Pokémon Origins. Mas eu sei que o Ash, no caso, é o Red daquela realidade. Mas a gente já tem o conceito de multiverso no anime Pokémon, que já foi várias vezes mostrado, inclusive em Pokémon Jornadas, onde temos o Ash da dimensão atual com o Ash de outra dimensão. Sem contar que nas revistas fizeram questão de focar Ash e Red por causa de Pokémon Masters X. Então o Red seria um bom desafio para o Ash. E assim como o Red, outra pessoa que poderia batalhar contra o Ash, no caso é o Gold, ou o Ethan, ou o Jimmy, se preferirem chamar. Ele já batalhou várias vezes com o Red no mangá e até mesmo nos spin-offs de Pokémon. E o Ethan já batalhou contra o Ash em um dos filmes Pokémon, o do Zoroark. E ele apareceu na Lenda do Trovão do Raikou. Sem contar que ele é canon, pois ele apareceu vendo a batalha de Lance contra Diantha no torneio do Master 8. Então sim, o Ethan é outro treinador dos jogos que é poderoso e pode desafiar o Ash para uma batalha. Já a nossa sexta hipótese é o Brandon. O Brandon, assim como o Red e o Ethan, também é um treinador do jogo e é muito poderoso. Ele apareceu em 3 dos filmes
Pokémon batalhando, mesmo os filmes que o Ash apareceu. Ou seja, o Brendan também, em certo ponto, é canon por causa dos filmes Pokémon. Ele apareceu no filme Jirachi, o Criador de Desejos, em sua primeira batalha, Brendan usando Agron. Já depois, ele apareceu em Pokémon Rangers, o Templo do Mar, usando o seu Swampert. E depois em Giratina e o Guerreiro do Céu, usando no caso seu Rhyperior. E vale lembrar que em Pokémon Generations, o Brendan no caso tem um Mega Rayquaza, então ele é forte o suficiente para estar nessa lista junto com os outros treinadores Pokémon. E por último nessa lista, mas não menos importante, temos o Lucas. O Lucas é o último treinador dos jogos Pokémon a aparecer num filme Pokémon. Ele batalhou contra o Brendan, ele estava usando o Mogmortar dele e batalhou contra o Brendan e o Rhyperior dele no filme do Giratina e o Cavaleiro do Céu. Então esses 4 treinadores Pokémon são os treinadores dos jogos Pokémon que já apareceram nos filmes Pokémon ou tiveram alguma ligação forte com o Ash, inclusive o Ash de Pokémon Jornadas. Então todos eles, inclusive o Tobias, inclusive o Brandon, que tem os Regis, e também o Mewtwo, são 7 treinadores Pokémon, no caso, são 6 treinadores Pokémons e um Pokémon, que é o Mewtwo. Eles são poderosos o suficiente para querer desafiar o título do Ash como treinador mundial Pokémon para tentar superar ele, beleza? E como eu disse, os últimos treinadores Pokémon apareceram nos filmes Pokémon que eu mostrei para vocês, inclusive já batalharam contra o Ash. E a Pokémon Company, eu não acredito que ela pôs esses treinadores nos filmes à toa, inclusive o Jimmy apareceu em Pokémon Jornadas. Então quem sabe no futuro esses treinadores não desafiam o Ash por serem do mesmo calibre dele, beleza? Então galera, esse é o nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, falou, fui!